Como nasceu nosso planeta. A falha de San Andreas. As maiores cidades da Califórnia e milhões de pessoas correm perigo. Desde o início dos registros, ocorreram 13 grandes terremotos ao longo da falha de San Andreas. Está faltando água para combater os incêndios. Agora, os geólogos americanos alertam sobre uma catástrofe em potencial. Os danos foram muito extensos. No outono de 2008, mais de 300 cientistas calcularam o que um grande terremoto causaria no sul da Califórnia. Estamos fazendo um estudo especial de um terremoto de magnitude 7,8 no sul da falha de San Andreas, forte o bastante para danificar edifícios altos. Existiriam muitos incêndios. O relatório científico apresentado aos políticos foi codificado como shakeout. Ele prevê milhares de mortes e bilhões de dólares de perdas na cidade de Los Angeles. O que torna crucial pesquisar a questão mais importante. Quando acontecerá o próximo grande terremoto na falha de San Andreas? Tá quebrado! As recentes preparações para a catástrofe são o auge da pesquisa que começou 100 anos atrás. Depois do grande terremoto de San Francisco de 1906. O terremoto aconteceu no amanhecer de uma quarta-feira. O solo sacudiu com violência por 45 segundos, causando incêndios que queimaram sem controle por 4 dias. – 28 mil prédios, 10% da cidade foram destruídos e mais de 3 mil pessoas, 1 em cada 100 habitantes, morreram. O terremoto teve magnitude de 7,8 e foi um dos 20 terremotos mais fortes na América do Norte. O grande terremoto de San Francisco chocou o país. Mas ninguém entendeu por que a cidade tremeu. Os mitos dos nativos americanos dizem que os terremotos resultam de uma guerra entre espíritos. Os primeiros colonizadores não entendiam os abalos que destruíam os edifícios de suas cidades. Um missionário espanhol escreveu: A terra tremeu com explosões subterrâneas. 300 anos depois, a ciência ainda sabia pouco. Os refugiados nas ruínas de San Francisco ainda falavam de explosões subterrâneas misteriosas. Três dias após o terremoto, a Califórnia pediu a Andrew Lawson, um geólogo famoso, que investigasse o que destruíra a cidade. Ele e mais 25 cientistas coletaram evidências de danos na cidade e na região circundante. Surgiram curvas em estradas retas. Trilhos de ferrovias se retorceram. Mas a evidência mais surpreendente ocorreu perto da cidade de Bolinas, no condado de Marin, ao norte de San Francisco. Esta cerca ficou com um espaço de 2 metros no meio. Antes do terremoto, ela era uma cerca firme que separava 2 campos. Ao recriar o que aconteceu, Lawson percebeu que a terra se afastara e dividira a cerca em 2. A plotagem das evidências em um mapa da região de San Francisco mostrou um padrão surpreendente. Porque a ligação dos pontos criava uma linha reta. E em todos os pontos, a Terra se moveu do mesmo modo. Para o norte, na costa, para o sul, no interior. Essa linha de falha era o culpado que procuravam. A linha suspeita passava por um lago ao sul de San Francisco, a Laguna de San Andreas. E isso sugeriu um nome. O
professor Lawson, que 10 anos antes dissera que as fendas na Terra eram inofensivas, batizou-a como Falha de San Andreas. Os prédios, estradas e ferrovias foram reconstruídos na São Francisco atual. Mas evidências do terremoto de 1906 ainda podem ser vistas. O geólogo Charlie Paul seguiu as pegadas de Lawson em busca de sinais do desastre de 1906. E os encontrou nos penhascos de Muscle Rock, 19 quilômetros ao sul de São Francisco. O penhasco não está aqui por acaso. Há uma ótima razão para o penhasco estar aqui. Cerca de 800 metros de barranco aparentemente caíram com o terremoto de 1906. Se você olhar para baixo de nós, temos um grande rochedo que fica perto da linha da costa atual e que estava bem na borda da Falha de San Andreas. A Falha de San Andreas fica a uns 400 metros da costa aqui e é claro que é uma das principais junções da crosta deste lado da América do Norte. Os computadores modernos podem rastrear como as ondas se expandiram pela cidade e indicar em que ponto da Falha de San Andreas o terremoto começou. Ele começou no mar a 3 quilômetros da ponte Golden Gate. Então, para continuar a pesquisa, precisamos ir para o mar. Os geólogos marinhos usam mini-submarinos de operação remota para mapear o fundo do mar. O que veríamos são variações sutis na topografia ou acidentes que não se alinhariam naturalmente. Poderia haver uma linha no leito do mar que seja mais alta ou mais baixa de um lado e poderíamos usar várias técnicas para esclarecer se é mesmo uma falha em vez de um outro processo. Atravessando o leito do mar para o sul, a Falha de San Andreas sai do oceano e continua na Terra. Esta linha quebrada de rochedos marca o ponto em que a Falha de San Andreas chega à Terra 19 quilômetros ao sul de São Francisco. Estamos aqui em Muscle Rock e eu estou de pé em cima da Falha de San Andreas. E se houvesse um terremoto, eu não sei o que haveria nesse ponto, mas eu não gostaria de estar aqui com certeza. Esta costa do Pacífico, onde os penhascos descem suavemente para o mar, é o limite entre duas imensas placas continentais. Separados pela Falha de San Andreas, dois imensos blocos da crosta terrestre ficam lado a lado. Aqui, o continente da América do Norte está um pouco acima da parte da crosta que se situa sob o Oceano Pacífico. O limite pode ser visto onde essas rochas mais baixas e escuras são substituídas pelas rochas sedimentares coloridas. Esses tipos de rochas têm mais de 100 milhões de anos de diferença. Dois tipos de rochas que não são similares de modo algum acabaram juntos. A linha da falha foi revelada quando os penhascos caíram no terremoto de 1906. Mas na época, ninguém entendia como e por que as duas rochas diferentes estavam lado a lado. Foi apenas 40 anos atrás que a resposta foi revelada pela teoria das placas tectônicas. A teoria mostrou que a crosta da Terra é formada por placas separadas que se movem e sobre as quais estão os oceanos e os continentes. 200 milhões de anos atrás, a placa do Oceano Pacífico colidiu com a América do Norte e começou a afundar sob a placa do continente. Mark Zoback, professor de geofísica da Universidade de Stanford, estuda esse processo de subducção. Por muitos milhões de anos, antes da existência da Falha de San Andreas, a placa do Pacífico estava subduzindo embaixo da América do Norte. A placa oceânica estava afundando e esse processo continuou por, bem mais de 100 milhões de anos. Então havia muita atividade acontecendo. Quando uma placa colidiu com a outra,
ambas foram obrigadas a mudar de direção. 20 milhões de anos atrás, o movimento das placas era tal que a placa do Pacífico teve que começar a deslizar para o norte em relação à América do Norte. E agora, o movimento principal é esse processo de deslizamento entre as duas placas. E 20 milhões de anos atrás, a falha de San Andreas apareceu. Foi o movimento das placas que uniu diferentes tipos de rochas, como em Muscle Rock. Enfim, os pesquisadores souberam com o que lidavam. A falha de San Andreas tem 1.300 quilômetros de comprimento, desde o fundo do mar em Point Arena, no norte da Califórnia, até o mar de Salton, ao sul. As evidências estão mais claras. Pistas do terremoto de 1906, como a cerca que foi separada, provam que a Terra se moveu. A ligação das pistas revelou a linha reta da falha de San Andreas. E Muscle Rock mostra as diferentes placas da crosta terrestre dos dois lados da falha. Mas os pesquisadores precisam saber com que frequência a falha de San Andreas provocou terremotos no passado. Isso pode responder uma pergunta importante. Quando San Andreas se moverá de novo? Para saber quando a falha de San Andreas se moverá de novo, é preciso conhecer os antigos terremotos que ocorreram na linha da falha. Mas existe um problema. Existe um problema específico na Califórnia. Os primeiros registros escritos foram das missões e dos primeiros exploradores e só abrangem o início do século XVIII. Em outras partes do mundo, temos um histórico de terremotos que cobre milênios. A pesquisa vai para um deserto a 600 quilômetros de São Francisco, onde a falha de San Andreas está ativa há milhares de anos. Existem indícios importantes de terremotos ocorridos há muito tempo. Este riacho fluía direto através da falha de San Andreas aqui, mas vários terremotos formaram uma represa natural onde a falha de San Andreas está aqui na minha frente. Isso criou um pequeno lago e agora estamos vendo os sedimentos desse lago que registram a história dos terremotos e nos contam muitas coisas sobre o comportamento passado da falha de San Andreas. Algumas pistas são tão pequenas que Hodnott tem de procurar no interior das pequenas fendas dentro da falha. Algumas vezes descobrimos o comportamento passado da falha de San Andreas procurando nos menores detalhes. No fundo deste lago antigo, os sedimentos de lama estão acima de uma fina linha de pedrinhas. Depois, um terremoto levou a terra para cima em um dos lados da linha vertical. Então esta camada era originalmente plana e depois, em um terremoto, ela foi quebrada assim ao longo desta pequena fratura da falha de San Andreas. Mas encontrar provas de um terremoto antigo é apenas parte do trabalho. Hodnott precisa saber quando aconteceu. As camadas de rocha não ajudaram na datação, mas logo acima da linha de fratura, ele achou a evidência que buscava. Aqui há um arbusto queimado em uma fogueira pré-histórica. E por causa do resto de carbono pré-histórico é que vemos a mancha preta no lado da parede da falha. É preciso fazer uma datação com o carbono 14 para descobrir a idade da rocha. Devido à sua estrutura molecular, o carbono 14 é mais instável do que os outros carbonos. Ele é absorvido pelas plantas vivas, mas depois da morte da planta, sua radiação diminui a uma taxa conhecida. Assim, a medida com carbono 14 em plantas queimadas em uma fogueira revela quando a vegetação morreu e a data da rocha em que o carbono foi encontrado. Por meio disto, podemos reconstruir a evidência de terremotos antigos. A datação com carbono 14 provou que há milhares de anos acontecem terremotos ao longo da falha de San Andreas. O terremoto que Hodnott está pesquisando tem 3.500 anos.
E aconteceu quando os últimos mamutes estavam quase extintos na América do Norte. A pesquisa seguiu para um ponto mais remoto do deserto, a planície de Carrizo, 300 quilômetros ao norte de Los Angeles. Aqui existe um rio seco, com uma trajetória incomum. Descendo das colinas, o leito do rio faz uma curva fechada para a direita. Poucos metros adiante, ele faz uma curva de 90 graus para a esquerda. O riacho cruzava a linha da falha de San Andreas, mas os geólogos ficaram intrigados. O que causou essas curvas abruptas? Os pioneiros da ciência estavam presos ao solo. Mas hoje, Hodnott tem uma vantagem, pois pode voar. A falha de San Andreas, ao cruzar a planície de Carrizo, parece uma cicatriz, e isso foi causado por diversos terremotos antigos. Ao longo da linha de colinas que marca a falha de San Andreas, Hodnott viu as curvas incríveis que procurava. Será ótimo se pudermos descer um pouco sobre a falha. Este é um ótimo ângulo. Viu o ângulo reto que forma um cotovelo no leito do rio neste ponto? Essa é uma imagem clássica. A vista aérea de Hodnott mostra que o rio fluía direto sobre a falha. Mas, pouco a pouco, uma série de terremotos ao longo da falha afastou o riacho de seu curso original. A simulação do movimento da Terra mostrou a Hodnott que as duas partes do riacho afastaram-se mais de 90 metros. Se imaginarmos que a placa da América do Norte é fixa e a placa do Pacífico se move para o noroeste, o sítio do riacho Wallace registra o movimento porque o leito era reto e cruzava a falha, mas foi sendo movido com o tempo. Outros pesquisadores já tinham datado a Terra dos dois lados da falha com carbono 14, revelando que a mudança do riacho levou 3.000 anos. Sabendo a distância e o tempo decorrido, Hodnott pôde calcular a velocidade média em que as duas massas de terra estão se movendo. 91 metros em 3.000 anos. 30 centímetros por década. Cerca de 3 centímetros por ano. Mas este nunca foi um movimento constante de 3 centímetros por ano. Na verdade, é mais como uma série de pequenos saltos repentinos, sempre que a tensão se acumula entre as duas enormes placas em movimento e rasga a Terra com um terremoto. É um momento importante para a pesquisa. Saber a velocidade do movimento da Terra revela a tensão que se acumula e também o risco de um terremoto. A falha de San Andreas está revelando seus segredos. Pistas em um lago seco revelam um local de terremotos antigos. Carbono de uma fogueira pré-histórica permite a datação. E cotovelos em um leito de rio mostram a velocidade das placas ao longo da falha. Mas existe um novo mistério. Se a Terra ao longo da falha de San Andreas se move 3 centímetros por ano e provoca terremotos, por que uma cidade próxima à linha da falha não teve nenhum terremoto? A pesquisa descobriu a velocidade da Terra ao longo da falha de San Andreas. Isso deveria ajudar a descobrir quando a tensão crescente romperá a Terra em um grande terremoto. Mas existe um problema. Uma parte da falha não se encaixa no padrão. A cidade de Hollister é única no sistema da falha de San Andreas, pois nunca teve um terremoto. Nossa pesquisa tentará descobrir por quê.
Hollister tem 37 mil habitantes. E nada aqui é como deveria ser. Existem muitos sinais de que a Terra está se movendo. Rachaduras nas calçadas. Guias fora de alinhamento. E muros fora do lugar. Andando por Hollister, vemos que tudo o que o homem planejou e construiu em uma linha reta tem uma folga inesperada. Todos os anos, isso muda um pouco, é uma ação progressiva. As pistas levam a uma conclusão. Mesmo sem nenhum terremoto, a Terra nesta cidade do sistema da Falha de San Andreas está se movendo lentamente e sem atrito. Em certo sentido, os danos que vemos aqui associados ao deslizamento estão claramente sob controle. Mas como geólogo, se eu considerar dezenas de milhares ou centenas de milhares ou milhões de anos, as consequências disso serão enormes. Por muitos anos, o movimento do solo sem terremotos continuou a ser um mistério. A pesquisa continuou 160 quilômetros ao sul, em outra cidade pequena, onde a terra também desliza. A cidade de Parkfield tem apenas 37 habitantes e uma ponte que cruza a falha de San Andreas. Um lado da ponte está na placa do Pacífico e o outro está na placa da América do Norte. E a proteção da ponte já começou a rachar. Eu estou agora na placa do Pacífico, no lado oeste da falha de San Andreas. E então, a falha de San Andreas vem daquele morro, atravessa o campo bem embaixo da ponte e passa bem perto daquela casa, cruza a cerca e vai para Middle Mountain. O movimento ao redor da ponte é muito semelhante ao lento deslizar de Hollister. Mas há uma diferença. Mais ou menos a cada 20 anos, Parkfield tem um terremoto. São tremores fracos, mas potentes o bastante para serem registrados pelos sismógrafos. É por isso que a cidade diz ser a capital mundial dos terremotos. Mas seria correto dizer que é a capital do estudo de terremotos, pois os cientistas estão intrigados com os terremotos seguirem um padrão previsível. Nos outros locais, os terremotos ocorrem sem alerta. As mortes e a destruição são piores, porque os cientistas não puderam prevê-los. Os cientistas desejam encontrar uma forma de prever quando um terremoto irá ocorrer. Aqui em Parkfield, os terremotos ocorrem com regularidade a cada 20 anos. Pequenos terremotos aconteceram aqui em 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 e 1966. Depois do terremoto de 1966, os cientistas instalaram instrumentos para descobrir se a falha daria algum alerta, antes do próximo terremoto. Eles previam que o terremoto aconteceria entre 1988 e 1993, mas os meses de espera transformaram-se em anos. Mas os cientistas esperaram até que em dezembro de 2004, o terremoto aconteceu. E foi registrado em filme por uma câmera que ficou um pouco danificada. O filme do terremoto não é impressionante, mas os instrumentos coletaram muitas informações. Os dados não ajudaram a prever terremotos, mas indicaram o ponto subterrâneo em que o terremoto começou. Isso mostrou onde os cientistas deviam pesquisar.
bem fundo, na área rural de Parkfield. Eles começaram um pouco ao lado da falha, buscando um ângulo para identificar o centro de San Andreas. Depois de 3 anos de perfuração, longos núcleos de rocha foram extraídos do ponto em que os terremotos ocorreram. Essa foi a primeira vez que o geólogo Mark Zoback viu as rochas do centro da falha. O que vemos aqui são núcleos da ativa falha de San Andreas de uma profundidade de 3 quilômetros. Para os pesquisadores de geologia, elas são como rochas da Lua. Enquanto tentávamos tirar as amostras desses núcleos, tivemos muita dificuldade para a perfuração. A falha de San Andreas estava literalmente revidando depois de 9 semanas de tentativas para perfurar os núcleos em meio a uma forte tempestade elétrica que parecia ter saído de um filme, com muitos trovões e raios. Os núcleos chegaram à superfície. Todos nós sentimos muita satisfação. Os raios e trovões só tornaram tudo mais dramático. Todos nós usávamos luvas para não engordurar os núcleos. E a regra era só tocar o núcleo o mínimo possível. Obviamente. Eu não vou esperar por vocês. Olha só que linda rocha. Na realidade, não conseguimos evitar e era simplesmente algo muito incrível estar olhando de verdade para a falha de San Andreas pela primeira vez. Todos quisemos tocá-la. No interior dos núcleos de rocha, eles encontraram uma pista crucial sobre o deslizar da Terra ao longo da falha. Eles encontraram serpentinita. A serpentinita é um tipo pouco comum de rocha. Ela originalmente se formou na base da crosta oceânica e foi movida para o continente. Mas a razão de a serpentinita ser tão interessante é que ela se transforma facilmente em talco. Isso permite que a rocha deslize com níveis baixos de força, pois o pó de talco é escorregadio. A estrutura de cristais de talco das placas planas e macias faz com que sejam as rochas mais escorregadias conhecidas. O talco pode bem ser um mineral importante na definição de como a falha se comporta no centro da Califórnia. Vemos que o segredo do deslizar da falha de San Andreas está nas próprias rochas. O talco explica os mini-terremotos de Parkfield. Ninguém fez perfurações nas rochas em Hollister, mas os cientistas acham que ali também existe talco. Rachaduras nas paredes mostram que a terra desliza em Hollister. Uma ponte rachada revela o mesmo fenômeno em uma cidade próxima. Núcleos de rochas extraídos da falha contêm serpentinita e revelaram que o talco, o mineral mais macio e escorregadio, lubrifica alguns trechos da falha. A pesquisa está progredindo, mas resta uma questão crucial. O que a falha de San Andreas fará a seguir? A pesquisa na falha de San Andreas tenta prever onde e como ocorrerá o próximo terremoto. Até agora, a única previsão certa é o futuro distante da falha de San Andreas. Daqui a 20 milhões de anos, se os movimentos das placas continuarem com o mesmo padrão, Los Angeles será um subúrbio de São Francisco. As previsões em uma escala de tempo menor são mais difíceis. Se me perguntassem, podemos prever terremotos? Minha resposta seria não, porque eu sei que o que a resposta realmente significa é podemos prever se um terremoto vai ocorrer em uma falha em um certo momento que pode ser especificado no futuro e não podemos fazer isso. Mas existem muitas coisas que podemos prever. Podemos prever quais falhas podem produzir grandes terremotos, podemos prever a força que os terremotos poderão ter e podemos até prever a probabilidade de um terremoto acontecer em um período de várias décadas. As previsões são cruciais ao sul de Los Angeles. Aqui, no deserto do Vale Coachella, existem evidências de terremotos há mais de 1.500 anos.
existe um padrão regular. Os grandes terremotos acontecem a cada 200 anos. Mas o último foi há mais tempo, e não acontece um terremoto aqui há mais de 300 anos. Isso é preocupante porque parte do sistema da falha de San Andreas vai daqui até a cidade de Los Angeles. A falha transmitirá as ondas de choque em linha reta para a maior cidade da Califórnia. O geólogo Yuri Fialco monitora os movimentos do solo dos dois lados da linha da falha. Ele alinha um GPS precisamente sobre uma série de pinos de metal fixos ao solo. Essa informação é crucial para estimar a velocidade do deslizamento sob o solo e qual é a taxa de acúmulo de tensão na crosta. Em outras palavras, quanto a crosta está para se romper pelo deslizamento da falha sob o solo. As medidas repetidas e exatas revelam que a Terra na superfície quase não se move. Isso é um problema, porque nas profundezas a tensão está se acumulando. A falha se move sob o solo a uma velocidade elevada e essa deformação, com o tempo, está aumentando cada vez mais. Quilômetros abaixo do solo, a falha se move mais de 3 centímetros por ano. Isso diz a Fialco que nos 3 séculos desde o último terremoto, a superfície deveria ter se movido mais de 7 metros. Mas não se moveu. E mais cedo ou mais tarde, algo irá ceder. Fialco sabe o que irá ceder. As próprias rochas. Um exemplo é este tipo de rocha que se chama granito e que é de fato a rocha de que é feita a maior parte da crosta da Terra. Um microscópio revela a estrutura cristalina do granito. Os cristais deixam a rocha dura, mas tem uma fraqueza oculta. A ligação entre eles pode se romper sob pressão. Basicamente, depois deste material se solidificar, ele pode rachar e pode ser cortado na superfície da falha. O fato dessas rochas serem quebradiças explica os terremotos. O granito existe em toda a falha de San Andreas. Mas neste ponto, as rochas estão sob mais pressão, porque faz muito tempo desde o último terremoto. Agora já passamos o limite de 300 anos. Isso significa que o estresse e a quantidade de pressão que se acumulou na falha neste ponto está muito próxima da pressão máxima que já ocorreu nesta falha em todo o registro geológico. E esta é uma falha que pode originar terremotos realmente destrutivos. Fialco acredita que o próximo terremoto pode ser aquele de que as pessoas falam há anos. Os efeitos podem ser horrendos, devido à densidade populacional do sul da Califórnia. 300 anos atrás, quando aconteceu o último grande terremoto, Los Angeles era uma pequena missão espanhola, com menos de 100 habitantes. Agora é a segunda cidade dos Estados Unidos, com 11 milhões de habitantes em uma área metropolitana vulnerável a terremotos. Quem mora na Califórnia provavelmente sente um terremoto pequeno ou médio por ano. Algumas coisas se movem na casa, mas isso é até um pouco divertido, não há muita destruição. E as pessoas seguem suas vidas. Os terremotos muito maiores são uma outra história. A pesquisa está sendo concluída e a ameaça a Los Angeles está cada vez mais clara. Dados obtidos por GPS no deserto revelam evidências de que a pressão está aumentando. E o exame das rochas da crosta mostra que elas não suportarão a pressão por muito tempo. Todas as evidências indicam um grande terremoto se formando no sul da Califórnia. Novos experimentos sugerem que o próximo tremor pode ser pior do que se imagina.
pesquisa sobre a falha de San Andreas é urgente, como revelaram as evidências compiladas por 300 cientistas americanos. Eles alertaram que Los Angeles será devastada se houver um grande terremoto ao longo da parte sul da falha. Embora não haja um grande terremoto há séculos, mesmo os pequenos podem ser mortais, como o terremoto de Northridge, que aconteceu em 1994. Situado em um ramo da falha de San Andreas, o tremor teve magnitude 6.7, considerada moderada na escala de medida de terremotos. Ainda assim, 72 pessoas morreram e 12 mil ficaram feridas. Novas evidências sugerem que pode haver mais à espera de Los Angeles. Isso é algo que pode acontecer. Os cientistas sabem que os terremotos geram vários conjuntos distintos de ondas. Elas viajam a velocidades diferentes e espalham danos e destruição a partir do epicentro. Os prédios modernos de áreas sujeitas a terremotos são feitos para suportar essas ondas. A pesquisa do geofísico Aris Rosakis sugere que a falha de San Andreas pode trazer uma ameaça nova e mais mortal. Rosakis pesquisa como os terremotos ocorrem ao longo das falhas em linha reta, como a de San Andreas, perto de Los Angeles. Ele cria mini-terremotos representando a falha de San Andreas com uma fina rachadura em um bloco grosso e transparente. Esse material especial mostra linhas internas de estresse ao ser atingido por um laser. O terremoto é desencadeado por uma pequena explosão. 3, 2, 1, 0. O nó caiu. E a explosão foi grande o bastante para causar uma rachadura. Uma câmera de alta velocidade, que capta 10 milhões de quadros por segundo, revelou um fenômeno surpreendente. Esta imagem congelada revela linhas de estresse movendo-se ao longo da mini-falha milissegundos depois da explosão. O cone à esquerda é um tipo anteriormente desconhecido de onda de choque, movendo-se ao longo da linha de ruptura do centro do terremoto. Em escala microscópica, a onda move-se como uma onda sonora produzida por aviões supersônicos ao quebrar a barreira do som. Nós também vemos os cones Mach, linhas que são emitidas pelas pontas de ruptura, como a das pontas das aeronaves em movimento. E como uma onda sônica, isso pode ser perigoso. Do mesmo modo que ouvimos a onda sônica do Concorde, vamos sentir a onda sônica da ruptura. O perigo é que muitos prédios altos não foram construídos para suportar a pressão extra desse novo tipo de onda de choque. Se estiver num prédio antigo, por exemplo, ele vai sacudir e sofrer alguns danos. E logo depois disso, o chão vai chacoalhar intensamente por causa de outros tipos de ondas. As rupturas mais velozes ocorrem onde as falhas formam uma linha reta. Isso pode explicar um mistério antigo sobre o grande terremoto de São Francisco, a catástrofe natural que deu início à pesquisa sobre a falha de San Andreas. Os terríveis danos em São Francisco sempre pareceram desproporcionais a um tremor de magnitude 7.8. Existe uma parte reta da falha de San Andreas, perto de São Francisco. Muitos cientistas acreditam que os danos foram maiores do que o esperado, porque o terremoto de 1906 moveu-se em alta velocidade.
Os serviços de emergência preocupam-se não com o que aconteceu há um século, mas com o que pode acontecer amanhã. Pois existe uma parte reta na falha, voltada diretamente para Los Angeles. E se houver um terremoto muito veloz nessa linha, as consequências serão desastrosas. Vamos nos preparar para a simulação. Os resultados da pesquisa sobre a falha de San Andreas foram usados em 2008 na simulação de um grande terremoto na Califórnia. Se esse terremoto tivesse acontecido realmente, estaríamos vendo muitos prédios ruindo e sabemos que não haveria água em algumas áreas. O exercício é para nos prepararmos. Quais são as chances de Los Angeles ser atingida por um grande terremoto? O consenso científico atual alerta que há uma probabilidade de 99% de um grande terremoto acontecer nos próximos 30 anos. Para entender melhor a ameaça a Los Angeles, os geólogos trabalharam com os encarregados do planejamento das defesas da cidade. E todos acreditam que haverá um grande terremoto. Para falar a verdade, não é mais uma questão de se. O tremor será bem forte por 2 ou 3 minutos. E então, ele vai parar. E haverá um momento de silêncio que costuma acontecer antes de se ouvir os alarmes dos carros e todos os outros sons de um desastre como esse. Estima-se que um grande terremoto em Los Angeles causará 2.000 mortos, 50 mil feridos e 200 bilhões de dólares de prejuízo. Haverá muitos incêndios e muitos quarteirões arderão em chamas. Os canos de água se romperam. Não há água nos hidrantes. É esse tipo de cenário de pesadelo que temos pela frente. A ameaça de que um terremoto atinja as cidades da Califórnia impeliu a pesquisa sobre a falha de San Andreas. Todas as evidências foram coletadas. O relatório de danos do terremoto de 1906 revelou a falha de 1.300 quilômetros. Os diversos tipos de rochas em Muscle Rock revelam como a falha foi criada 20 milhões de anos atrás. As curvas no leito do rio mostram a velocidade do movimento da Terra. O talco mineral explica por que algumas partes deslizam sem terremotos. As frágeis rochas de granito revelam uma ameaça a Los Angeles. Experimentos recentes descobriram perigosas ondas de choque de terremotos. Mas resta uma questão para os cientistas que estudam a maior linha de falha da Terra. Quando a falha de San Andreas irá se mover novamente? Pode acontecer a qualquer momento. A única certeza é que não há nada garantido na história dinâmica da evolução de nosso planeta. Como nasceu nosso planeta? A falha de San Andreas. As maiores cidades da Califórnia e milhões de pessoas correm perigo. Desde o início dos registros, ocorreram 13 grandes terremotos ao longo da falha de San Andreas. Está faltando água para combater os incêndios. Agora, os geólogos americanos alertam sobre uma catástrofe em potencial. Os danos foram muito extensos. No outono de 2008, mais de 300 cientistas calcularam o que um grande terremoto causaria no sul da Califórnia. Estamos fazendo um estudo especial de um terremoto de magnitude 7.8 no sul da falha de San Andreas, forte o bastante para danificar edifícios altos. Existiriam muitos incêndios. O relatório científico apresentado aos políticos foi codificado como shakeout. Ele prevê milhares de mortes e bilhões de dólares de perdas na cidade de Los Angeles.
torna crucial pesquisar a questão mais importante. Quando acontecerá o próximo grande terremoto na falha de San Andreas? Tá quebrado! As recentes preparações para a catástrofe são o auge da pesquisa que começou 100 anos atrás. Depois do grande terremoto de São Francisco de 1906. O terremoto aconteceu no amanhecer de uma quarta-feira. O solo sacudiu com violência por 45 segundos, causando incêndios que queimaram sem controle por 4 dias. $28.000 prédios, 10% da cidade foram destruídos e mais de 3.000 pessoas, 1 em cada 100 habitantes, morreram. O terremoto teve magnitude de 7,8 e foi um dos 20 terremotos mais fortes na América do Norte. O grande terremoto de São Francisco chocou o país. Mas ninguém entendeu por que a cidade tremeu. Os mitos dos nativos americanos dizem que os terremotos resultam de uma guerra entre espíritos. Os primeiros colonizadores não entendiam os abalos que destruíam os edifícios de suas cidades. Um missionário espanhol escreveu: A terra tremeu com explosões subterrâneas. 300 anos depois, a ciência ainda sabia pouco. Os refugiados nas ruínas de São Francisco ainda falavam de explosões subterrâneas misteriosas. Três dias após o terremoto, a Califórnia pediu a Andrew Lawson, um geólogo famoso, que investigasse o que destruíra a cidade. Ele e mais 25 cientistas coletaram evidências de danos na cidade e na região circundante. Surgiram curvas em estradas retas. Trilhos de ferrovias se retorceram. Mas a evidência mais surpreendente ocorreu perto da cidade de... Existe um problema específico na Califórnia. Os primeiros registros escritos foram das missões e dos primeiros exploradores e só abrangem o início do século XVIII. Em outras partes do mundo, temos um histórico de terremotos que cobre milênios. A pesquisa vai para um deserto a 600 quilômetros de São Francisco, onde a falha de San Andreas está ativa há milhares de anos. Existem indícios importantes de terremotos ocorridos há muito tempo. Este riacho fluía direto através da falha de San Andreas aqui. Mas vários terremotos formaram uma represa natural onde a falha de San Andreas está aqui na minha frente. Isso criou um pequeno lago e agora estamos vendo os sedimentos desse lago que registram a história dos terremotos e nos contam muitas coisas sobre o comportamento passado da falha de San Andreas. Algumas pistas são tão pequenas que Hodnott tem de procurar no interior das pequenas fendas dentro da falha. Algumas vezes descobrimos o comportamento passado da falha de San Andreas procurando nos menores detalhes. No fundo deste lago antigo, os sedimentos de lama estão acima de uma fina linha de pedrinhas. Depois, um terremoto levou a terra para cima em um dos lados da linha vertical. Então esta camada era originalmente plana e depois, em um terremoto, ela foi quebrada assim ao longo desta pequena fratura da falha de San Andreas. Mas encontrar provas de um terremoto antigo é apenas parte do trabalho. Hodnott precisa saber quando aconteceu. As camadas de rocha não ajudaram na datação, mas logo acima da linha de fratura, ele achou a evidência que buscava. Aqui há um arbusto queimado em uma fogueira pré-histórica. E por causa do resto de carbono pré-histórico é que vemos a mancha preta no lado da parede da falha. É preciso fazer uma datação com carbono 14 para descobrir a idade da rocha. Devido à sua estrutura molecular, o carbono 14 é mais instável do que os outros carbonos.
Ele é absorvido pelas plantas vivas, mas depois da morte da planta, sua radiação diminui a uma taxa conhecida. Assim, a medida com carbono 14 em plantas queimadas em uma fogueira revela quando a vegetação morreu e a data da rocha em que o carbono foi encontrado. Por meio disto, podemos reconstruir a evidência de terremotos antigos. A datação com carbono 14 provou que há milhares de anos acontecem terremotos ao longo da falha de San Andreas. O terremoto que Hodnot está pesquisando tem 3.500 anos. E aconteceu quando os últimos mamutes estavam quase extintos na América do Norte. A pesquisa seguiu para um ponto mais remoto do deserto, a planície de Carrizo, 300 quilômetros ao norte de Los Angeles. Aqui existe um rio seco, com uma trajetória incomum. Descendo das colinas, o leito do rio faz uma curva fechada para a direita. Poucos metros adiante, ele faz uma curva de 90 graus para a esquerda. O riacho cruzava a linha da falha de San Andreas, mas os geólogos ficaram intrigados. O que causou essas curvas abruptas? Os pioneiros da ciência estavam presos ao solo. Mas hoje, Hodnot tem uma vantagem. Dois imensos blocos da crosta terrestre ficam lado a lado. Aqui, o continente da América do Norte está um pouco acima da parte da crosta que se situa sob o Oceano Pacífico. O limite pode ser visto onde essas rochas mais baixas e escuras são substituídas pelas rochas sedimentares coloridas. Esses tipos de rochas têm mais de 100 milhões de anos de diferença. Dois tipos de rochas que não são similares de modo algum acabaram juntos. A linha da falha foi revelada quando os penhascos caíram no terremoto de 1906. Mas na época, ninguém entendia como e por que as duas rochas diferentes estavam lado a lado. Foi apenas 40 anos atrás que a resposta foi revelada pela teoria das placas tectônicas. A teoria mostrou que a crosta da Terra é formada por placas separadas que se movem e sobre as quais estão os oceanos e os continentes. 200 milhões de anos atrás, a placa do Oceano Pacífico colidiu com a América do Norte e começou a afundar sob a placa do continente. Mark Zoback, professor de geofísica da Universidade de Stanford, estuda esse processo de subducção. Por muitos milhões de anos, antes da existência da falha de San Andreas, a placa do Pacífico estava subduzindo embaixo da América do Norte. A placa oceânica estava afundando e esse processo continuou por, bem mais de 100 milhões de anos. Então havia muita atividade acontecendo. Quando uma placa colidiu com a outra, ambas foram obrigadas a mudar de direção. 20 milhões de anos atrás, o movimento das placas era tal que a placa do Pacífico teve que começar a deslizar para o norte em relação à América do Norte. E agora, o movimento principal é esse processo de deslizamento entre as duas placas. E 20 milhões de anos atrás, a falha de San Andreas apareceu. Foi o movimento das placas que uniu diferentes tipos de rochas, como em Muscle Rock. Enfim, os pesquisadores souberam com o que lidavam. A falha de San Andreas tem 1.300 quilômetros de comprimento, desde o fundo do mar em Point Arena, no norte da Califórnia, até o mar de Salton, ao sul. As evidências estão mais claras. Pistas do terremoto de 1906, como a cerca que foi separada, provam que a Terra se moveu. A ligação das pistas revelou a linha reta da falha de San Andreas. E Muscle Rock
mostra as diferentes placas da crosta terrestre dos dois lados da falha. Mas os pesquisadores precisam saber com que frequência a falha de San Andreas provocou terremotos no passado. Isso pode responder uma pergunta importante. Quando San Andreas se moverá de novo? Para saber quando a falha de San Andreas se moverá de novo, é preciso conhecer os antigos terremotos que ocorreram na linha da falha. Mas existe um problema. Bolinas, no condado de Marin, ao norte de São Francisco. Esta cerca ficou com um espaço de 2 metros no meio. Antes do terremoto, ela era uma cerca firme que separava 2 campos. Ao recriar o que aconteceu, Lawson percebeu que a terra se afastara e dividira a cerca em 2. A plotagem das evidências em um mapa da região de São Francisco mostrou um padrão surpreendente. Porque a ligação dos pontos criava uma linha reta. E em todos os pontos, a terra se moveu do mesmo modo. Para o norte, na costa, para o sul, no interior. Essa linha de falha era o culpado que procuravam. A linha suspeita passava por um lago ao sul de São Francisco, a Laguna de San Andreas. E isso sugeriu um nome. O professor Lawson, que 10 anos antes dissera que as fendas na terra eram inofensivas, batizou-a como falha de San Andreas. Os prédios, estradas e ferrovias foram reconstruídos na São Francisco atual. Mas evidências do terremoto de 1906 ainda podem ser vistas. O geólogo Charlie Paul seguiu as pegadas de Lawson em busca de sinais do desastre de 1906. E os encontrou nos penhascos de Muscle Rock, 19 quilômetros ao sul de São Francisco. O penhasco não está aqui por acaso. Há uma ótima razão para o penhasco estar aqui. Cerca de 800 metros de barranco aparentemente caíram com o terremoto de 1906. Se você olhar para baixo de nós, temos um grande rochedo que fica perto da linha da costa atual e que estava bem na borda da falha de San Andreas. A falha de San Andreas fica a uns 400 metros da costa aqui e é claro que é uma das principais junções da crosta deste lado da América do Norte. Os computadores modernos podem rastrear como as ondas se expandiram pela cidade e indicar em que ponto da falha de San Andreas o terremoto começou. Ele começou no mar a 3 quilômetros da ponte Golden Gate. Então, para continuar a pesquisa, precisamos ir para o mar. Os geólogos marinhos usam mini-submarinos de operação remota para mapear o fundo do mar. O que veríamos são variações sutis na topografia ou acidentes que não se alinhariam naturalmente. Poderia haver uma linha no leito do mar que seja mais alta ou mais baixa de um lado e poderíamos usar várias técnicas para esclarecer se é mesmo uma falha em vez de um outro processo. Atravessando o leito do mar para o sul, a falha de San Andreas sai do oceano e continua na terra. Esta linha quebrada de rochedos marca o ponto em que a falha de San Andreas chega à terra 19 quilômetros ao sul de São Francisco. Estamos aqui em Muscle Rock e eu estou de pé em cima da falha de San Andreas. E se houvesse um terremoto, eu não sei o que haveria nesse ponto, mas eu não gostaria de estar aqui com certeza. Esta costa do Pacífico, onde os penhascos descem suavemente para o mar, é o limite entre 2 imensas placas continentais. Separados pela falha de San Andreas, pois pode voar. A falha de San Andreas, ao cruzar a planície de Carrizo, parece uma cicatriz.
E isso foi causado por diversos terremotos antigos. Ao longo da linha de colinas que marca a falha de San Andreas, Hodnott viu as curvas incríveis que procurava. Será ótimo se pudermos descer um pouco sobre a falha. Este é um ótimo ângulo. Viu o ângulo reto que forma um cotovelo no leito do rio neste ponto? Essa é uma imagem clássica. A vista aérea de Hodnott mostra que o rio fluía direto sobre a falha. Mas, pouco a pouco, uma série de terremotos ao longo da falha afastou o riacho de seu curso original. A simulação do movimento da Terra mostrou a Hodnott que as duas partes do riacho afastaram-se mais de 90 metros. Se imaginarmos que a placa da América do Norte é fixa e a placa do Pacífico se move para o noroeste, o sítio do riacho Wallace registra o movimento porque o leito era reto e cruzava a falha, mas foi sendo movido com o tempo. Outros pesquisadores já tinham datado a Terra dos dois lados da falha com carbono 14, revelando que a mudança do riacho levou 3.000 anos. Sabendo a distância e o tempo decorrido, Hodnott pôde calcular a velocidade média em que as duas massas de terra estão se movendo. 91 metros em 3.000 anos. 30 centímetros por década. Cerca de 3 centímetros por ano. Mas este nunca foi um movimento constante de 3 centímetros por ano. Na verdade, é mais como uma série de pequenos saltos repentinos, sempre que a tensão se acumula entre as duas enormes placas em movimento e rasga a Terra com um terremoto. É um momento importante para a pesquisa. Saber a velocidade do movimento da Terra revela a tensão que se acumula e também o risco de um terremoto. A falha de San Andreas está revelando seus segredos. Pistas em um lago seco revelam um local de terremotos antigos. Carbono de uma fogueira pré-histórica permite a datação. E cotovelos em um leito de rio mostram a velocidade das placas ao longo da falha. Mas existe um novo mistério. Se a Terra ao longo da falha de San Andreas se move 3 centímetros por ano e provoca terremotos, por que uma cidade próxima à linha da falha não teve nenhum terremoto? A pesquisa descobriu a velocidade da Terra ao longo da falha de San Andreas. Isso deveria ajudar a descobrir quando a tensão crescente romperá a Terra em um grande terremoto. Mas existe um problema. Uma parte da falha não se encaixa no padrão. A cidade de Hollister é única no sistema da falha de San Andreas, pois nunca teve um terremoto. Nossa pesquisa tentará descobrir por quê.